Essa parte que nós vamos conversar agora fala sobre a importância da separação. Então, nós temos dois conflitos que são inerentes ao desenvolvimento humano, que é o conflito entre a necessidade de união, que a gente falou da massagem, da hora da qualidade e tudo mais, e a gente tem o momento de separação, que a gente vai falar agora. Essa dicotomia, esse conflito entre a necessidade de união e de separação, ela é inerente ao desenvolvimento humano. Então a gente precisa viver ela para poder promover um desenvolvimento sadio. Muito bem, como que a gente vai trabalhar agora com essa necessidade de separação? Primeira coisa que eu preciso lembrar vocês é o seguinte: quando a gente pensou, né, quando eu fui fazer o método lá no mestrado da PUC, a nossa maior preocupação, e eu falo nossa porque era eu junto com o Conselho de Ética, a maior preocupação era poder promover esse momento de separação sem que a criança vivenciasse o abandono. Então, a gente pensou em intervalos de tempo onde a criança pudesse aprender a conciliar o sono sozinha, mas que fosse um intervalo curtinho, bem curtinho, de acordo com os recursos psicológicos daquela criança, ou seja, o recurso psicológico de uma criança de 6 meses é diferente do recurso psicológico de uma criança de 1 ano, que é diferente do recurso psicológico de uma criança de 1 ano e meio, e que é diferente do recurso psicológico de uma criança de 5 anos. Então a gente não pode fazer um método universal para criança de qualquer idade, né? Pensar num método que seja o mesmo para uma criança de 5 anos e para uma criança de 6 meses é um absurdo, porque o recurso psicológico é totalmente diferente. Então, quando a gente pensou num intervalo que a criança pudesse ter um tempinho para ela conseguir entender, primeira coisa, que a mãe está presente apesar de não estar na frente dela. Então essa foi uma das preocupações mais relevantes, assim, né? Quando a mãe ela entra e sai do quarto, várias vezes, em intervalos curtinhos, a criança consegue construir dentro da cabeça dela uma ideia que é muito subjetiva, que é a ideia de que a mãe existe apesar de não estar na frente dela. Então, como que a gente faz para construir essa ideia subjetiva? A mãe precisa entrar e sair várias vezes para que a criança entenda isso, né? Consiga construir essa ideia na cabeça dela. Só que esses intervalos de tempo entre a saída e a entrada da mãe de dentro do quarto, ela não pode ser um intervalo longo. Porque se ele for um intervalo longo, a ansiedade da criança e da mãe cresce muito, e daí a gente tem o resultado inverso, que é muita angústia e o método acaba não dando certo. Então, o que a gente pensou? Primeiro, para uma criança de 6 meses a 1 ano, a mãe vai colocar a criança, vai fazer todo aquele ritual, né? Dar o banho, fazer a massagem, dar o leite, daí a gente vai embalar, vai ninar, vai dar conforto, vai dar amor, tudo isso, e vai colocar a criança para dormir. Quando a gente colocar a criança para dormir, se ela começar a chorar, a gente vai colocar ela no berço, se ela começar a chorar, o que a gente vai fazer? A gente vai sair e vai esperar 30 segundos. 30 segundos é bem pouquinho. Vai sair para ela ver a mãe dela saindo, depois de 30 segundos a mãe vai voltar. Então o objetivo disso não é uma guerra, não é mostrar quem é que manda, não é, impor alguma coisa, nada disso. É só construir essa ideia subjetiva e dar um tempo para a criança conseguir descobrir o jeitinho dela de adormecer. Então algumas crianças viram de lado, algumas usam a naninha. A naninha é muito importante também, é um elemento que eu não falei nos outros blocos, mas eu vou falar agora. É importante a gente usar um paninho ou um bichinho, alguma coisa que tenha o cheirinho da mãe. Por quê? Porque o cheirinho da mãe, ele ajuda a fazer com que a mãe esteja presente na ausência dela. É como se fosse uma forma de simbolização. Ela faz com que a mãe esteja presente ali através do cheiro dela, sem que ela esteja presente fisicamente, né? Então a naninha é muito importante. Algumas usam essa naninha para esfregar assim no rostinho, algumas deixam só do ladinho, mas é legal deixar ali no ambiente, mesmo que ela não fique ali no rostinho da criança grudada, mas para que aquele cheirinho fique presente, né? Então a gente coloca a criança para dormir junto com a naninha, coloca lá né, com o pijama adequado, com o ambiente gostoso, tudo mais, sai e espera 30 segundos.
volta, acalma a criança. Se der pra você acalmar a criança no berço, melhor. Por quê? Porque se você tira a criança de dentro do berço, ela tava lá, na horizontal, né, deitadinha. Você tira ela do berço, aí você vai ter que acalmar ela, tudo mais. Depois você volta, coloca ela na horizontal, tava na vertical. Daí você coloca na horizontal de novo, tem toda uma manipulação que acaba despertando a criança. Mas se a criança estiver muito agitada, muito nervosa, aí você pode acalmar, o que não é nosso objetivo, né? Porque esses 30 segundos não deu tempo da criança ficar muito nervosa, né? Mas quem que vai determinar se você pega ou não a criança no colo? É você. É o seu coração, é a sua percepção do seu filho. Então, essa coisa de você não pode pegar a criança no colo, ou você tem que pegar a criança no colo, eu não gosto muito de estipular isso. Eu acho que na hora que você tá ali presente, é você que vai sentir. Dar preferência para acalmar a criança no colo é melhor, porque aí você tem como manter ela naquela posição que ela já está, né? É mais fácil dela adormecer. Mas se você sentir que você precisa pegar ela, pegue ela no colo. Aí você vai pegar ela no colo, vai acalmar. Quanto tempo que eu levo lá dentro do quarto? O quanto tempo você precisar. Claro, eu já ouvi mães que falaram, eu peguei o colchão e dormi lá a noite inteira. Esse é o objetivo? Não, né? O objetivo é que a criança durma sozinha. Então, a hora que acalmou lá, demorou 2 minutos, mais ou menos 5 minutos, acalmou, põe ela de volta no berço, começou a chorar, você sai, espera 1 minuto. Volta, acalma ela tudo de novo, se possível dentro do berço, se não der, você pega ela no colo, fica com ela até ela se acalmar, põe de volta no berço. Sai, vai esperar 1 minuto e meio. E assim você vai, né? Voltar, espera depois 2 minutos, depois 2 minutos e meio e depois 3 minutos. 3 minutos é o máximo que a criança vai ter que esperar. Então não é um intervalo muito grande, é um intervalo curto, na verdade. Depois que você esperar 3 minutos, e se a criança continuar chorando e tudo mais, né? Quando você sair do quarto, aí você vai voltar para os 30 segundos. E começar tudo de novo, um novo ciclo, né? 30 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, 2 e meio, até 3 minutos, aí você volta para 30 segundos. Por que que a gente faz isso? Para que a criança não fique muito nervosa, para que ela não fique agitada, porque o objetivo não é fazer ela desistir de ver a mãe, não é isso. O objetivo é que ela entenda que ela pode dormir sozinha, que ela encontre o seu caminho, que ela entenda que a mãe tá ali ao lado dela, que a única coisa que separa ela da mãe é uma parede. E esse movimento de entrada e saída que a gente tem que ter muita paciência. Acho que duas palavras-chave para o sucesso desse método é persistência e paciência. Eu falo muito dos 2 P's, que são essas palavras, persistência e paciência. Então a gente tem que repetir, até que a criança possa compreender que a mãe tá ali e que ela pode encontrar o jeitinho dela de dormir, que ela não precisa ficar assustada nem com medo, mas a segurança que você vai transmitir para a criança é fundamental. Então você precisa estar segura de que você está fazendo a coisa certa, que você está ajudando o seu filho até uma noite inteira de sono, que vai ser fundamental para a saúde física, para a saúde psíquica da criança e sua também. Então não tenha medo, isso não vai traumatizar, não vai gerar o abandono. Ela pode chorar sim de frustração, mas esse choro de frustração ele não é nocivo. Então esse é o método que a gente aplica para criança de 6 meses a 1 ano. Para uma criança de 1 ano é a mesma coisa, só que o intervalo muda um pouquinho. Você vai fazer um intervalo que vai começar com 1 minuto, depois ele vai para 2 minutos, né? Entra, calma a criança, depois 3 até 4 minutos no máximo. E aí a gente vai mantendo de 4 em 4 minutos. Por que isso? Porque a criança, a partir de 1 ano, ela já tem outra percepção de tempo. Então, 30 segundos para uma criança de 1 ano é muito pouco, é quase irrisório, né? Ela consegue tolerar essa ausência da mãe com muita facilidade. Então, é importante a gente começar com 1 minuto, vamos até 4 minutos e ficamos de 4 em 4 minutos, onde ela consegue tolerar tranquilamente. Para criança de 1 ano e meio até 2 anos é a mesma coisa, só que a gente vai começar com 1 minuto, 2, 3, 4, 5 minutos e isso vai se repetindo de 5 em 5 minutos. Então, entre 1 minuto e um outro, você vai entrar, acalmar a criança, explicar: a mamãe tá aqui, tá tudo bem, pode dormir, fica tranquila, e vai colocá-la de volta no berço. O que que vai... As mães perguntam pra mim, mas o que que faz com que o método funcione mais rápido ou menos rápido, né? Primeiro, você precisa fazer a massagem. A criança precisa estar abastecida de afeto. Se ela entender que todos os dias o momento dela estar com a mãe não é durante a madrugada, que o momento do carinho, que o momento do aconchego é durante a massagem, então ela consegue entender que não é durante a noite e consegue se desligar com maior facilidade.
Outra coisa, o teu tom de voz, né? Você não pode estar melindrosa, assim, com dó da criança, não. Você está ajudando ela a dormir, o que é um grande benefício para ela, e você não está deixando ela esperar por um tempo que vai causar o abandono. Então pode ficar tranquila, esse tempo não é nocivo, ela pode ficar brava, muito brava. Algumas mães falam, mas gritou e tal, mas esse grito é um grito que estava bravo porque estava frustrado. Isso não é nocivo do ponto de vista psicológico. O que é nocivo do ponto de vista psicológico é quando você larga a criança chorando por 10 minutos, 15 minutos, aí sim, porque daí ela fica desesperançosa, ela acaba desistindo e adormece de cansaço. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela consiga relaxar porque ela entendeu que a mãe está atrás da parede, mais ou menos isso, né? Então é isso, aí a gente vai aplicar esse método diferente, com diferentes intervalos de tempo de acordo com a faixa etária, e que é um intervalo totalmente tolerável, totalmente ok para essas crianças de acordo, né, com a idade, e que ele pode trazer a frustração, mas ele vai dar um tempo para a criança descobrir qual que é o jeitinho dela, sabe aquele jeitinho que a gente tem de virar de lado assim e adormecer? Ela também precisa descobrir isso. Então, mas a gente precisa dar esse tempo para ela. Se a gente induz o sono, se a gente fica dando peito, a mamadeira, ou ninando, ou fazendo ela adormecer, aí o que acontece? Ela nunca consegue desenvolver uma forma dela dormir sozinha. Então é importante assim, na hora que você acalmou a criança, pegou ela no colo, acalmou, tal, tá sonolenta, quase dormindo, você vai lá, coloca ela no berço, dá um beijinho, fala, olha, tá na hora de dormir, mamãe tá aqui do lado, vai tranquilo que eu tô aqui do seu lado, pode dormir sossegado. Uma outra coisa que os pais me perguntam muito, mas e se ele adormecer mamando? Que isso é super comum, principalmente nos bebês menores. Não tem problema, se adormecer mamando, você vai, coloca pra rotar, na hora que você vai colocar a criança no berço, você dá um beijinho, diz boa noite, ela vai só para ela ter um leve despertar e ver aonde que ela tá adormecendo. Isso é super importante, porque se ela adormece num lugar e acorda em outro, ela toma um susto, né? Imagina você tá dormindo na sua cama, acorda no clube, ou tá dormindo no carro, acorda na casa da sua avó, sabe? Ou você nunca sabe onde você vai acordar. E outra coisa também, é como se fosse, entre aspas, uma traição, né? Porque você tá lá com a criança se soltou, adormeceu no seu colo, ela acha que tá lá no seu colo e quando ela acorda, ela tá em outro lugar. Então não é legal isso, né? O que é muito importante é a criança adormecer no mesmo lugar onde ela vai acordar. Por que isso? Porque o sono, ele é feito de ciclos. O que isso significa? Entre um ciclo e outro, há um breve despertar. Um ciclo tem 4 fases. A fase do sono leve, a fase do sono que vai se aprofundando, o sono profundo, o sono REM, que é onde acontecem os sonos. Depois todo mundo tem um breve despertar, o bebê, a criança, eu, você, todo mundo. Um breve despertar, depois a gente emenda um ciclo no outro e começa tudo de novo. Sono leve, sono mais profundo, sono REM, certo? Então o que acontece? Se a criança adormece num lugar, acorda em outro, ela toma um susto e ela vai precisar estar naquele lugar onde ela adormeceu a primeira vez, o que a gente não quer. Então é importante que ela adormeça no berço. Outra coisa, se ela for induzida, cada vez que terminar um ciclo de sono, quando ela tiver um breve despertar, ela vai precisar do mesmo indutor do sono. Então se ela só adormece mamando, cada vez que termina um ciclo, ela vai precisar mamar de novo para conciliar o sono de novo, para poder ter outro ciclo. Então é muito comum os pais dizerem para mim, ele acorda de hora em hora e pede para ser induzido de novo. Por que de hora em hora? Porque o tempo de um ciclo de sono dura mais ou menos 1 hora. Então, quando acaba um ciclo e começa outro, a criança desperta e precisa desse indutor de novo, que a gente não quer. Por isso que é tão importante a criança aprender a dormir sozinha e conciliar o sono sozinha. Porque na hora que ela tiver esse breve despertar, que é normal, se ela sabe conciliar o sono sozinha, ela gruda um ciclo no outro, conciliando o sono, e aí ela consegue dormir a noite inteira, que é justamente o que a gente quer.